Bom dia, eu vou apresentar sobre o filme Coach Carter. Ele foi lançado em 13 de janeiro de 2005, nos Estados Unidos. Ele conta a história de um treinador de basquete, que se chama Carter, e ele não se preocupa apenas em fazer com que os alunos do seu time vençam campeonatos de basquete. Ele se preocupa com o tipo de pessoa que cada um deles se tornará. Ele se preocupa em ajudá-los a vencer na vida. E durante o filme, o Carter ele encontra muita dificuldade porque os professores da comunidade escolar onde ele trabalha e os pais dos alunos também alimentavam o clima de fracasso em que eles viviam. Eles passavam por diversos problemas sociais, como, por exemplo, prostituição, tráfico de drogas, violência. Eles não tinham motivação em relação aos estudos. Para eles era normal faltar às aulas, serem reprovados, não ter boas notas. E o Carter foi a única pessoa que enxergou o potencial de cada aluno e desafiou eles a buscar algo além da realidade em que eles viviam. E para ele conquistar o que ele tanto almejava, ele impôs um sistema rigoroso. Esse sistema ele exigia ter boas notas, não faltar às aulas, ter comportamento respeitoso com os professores e com os colegas. E se alguém descumprisse alguma dessas regras, eram punidos com pesados exercícios físicos. O Carter ele passou por muitas dificuldades, porque os alunos resistiam em aceitar o método rigoroso dele. Ele recebeu duras críticas dos professores, e mesmo assim ele não desistiu. Ele continuou acreditando no potencial de cada aluno, e à medida que o tempo foi passando, os resultados do trabalho dele foram aparecendo, e ele conseguiu conquistar o time, fazer com que cada um entendesse o valor da liderança, aprendesse a trabalhar em equipe, aprendesse a ter responsabilidade e principalmente humildade. E como resultado também de todo o esforço, esses alunos eles conseguiram bolsas de estudos em ótimas universidades. Alguns deles realizaram o sonho de ser jogador de basquete. Eles superaram os seus medos, a desesperança por uma vida melhor. Então é uma história de superação, vale a pena assistir. O filme mostra que cada um deles trilhou um caminho bem diferente daqueles que eles vivenciavam. E tudo isso foi fruto de muito foco, determinação, força de vontade e da persistência que o Carter tem durante todo o filme. Bom dia. Meu nome é Luan. Eu sou aluno do segundo semestre de administração da professora Eva. E eu tô aqui para falar um pouco da minha experiência com o filme Coach Carter, Um Treino para a Vida. Como a minha colega Júlia já explicou, que esse que é o nosso filme. Bom, vou explicar a minha parte, que é a lição que eu acho mais importante que eu vi durante o filme. E que meio que se entrega um pouco a nossa matéria, nosso ensino. Bom, o Coach Carter, quando ele chega lá na escola, vou contar um pequeno spoiler, mas é pequeno e leve. Ele chega lá na escola para treinar os alunos, o time de basquete. Ele tem algumas exigências para os meninos. E aí ele começa a distribuir contratos para os meninos. Que é tipo assim, é tipo um contrato para que eles treinassem e fossem para os campeonatos, etc, treinarem com ele, era para eles cumprir aquele contrato. E o que tinha no contrato era tipo assim, era coisa de escola, que era o que eles não tinham costume de fazer. Eles só iam para a escola praticamente para jogar basquete. Eles só queriam jogar basquete. Eles não estudavam, não tiravam notas boas. Muitos eram envolvidos com crime e ele não queria isso para o time dele. E aí ele entregou contratos que tinham regras lá de estudar, sentar na primeiro lugar da carteira, tirar notas boas nas provas, nas matérias. E esses eram os requisitos mínimos dele. E ele explicou como é que funcionava e tal. Beleza. Aí os meninos começaram a treinar
treinaram com ele, e começaram a vencer vários jogos. Começaram a vencer campeonato, vencer outras coisas, times famosos, de escola famosa. Aí eles foram trilhando o caminho deles rumo à glória. Só que um belo dia, o professor foi retirar o boletim dos alunos, que era o combinado do contrato, para ele ver as notas que eles estavam cumprindo com o combinado. E ele viu que os alunos não tinham cumprido o combinado, que eles estavam com nota vermelha, estavam faltando nas aulas, eles só estavam lá para jogar o basquete mesmo. E aquilo lá não era o que ele tinha combinado. E aí ele foi lá, numa parte do filme lá, e ele trancou o estádio, o ginásio lá da escola, para que eles não treinassem mais. Isso foi um baque para todo mundo achou ele louco, não sei o que lá. Só que essa é a parte que eu queria chegar. Ele teve a ética e a moral de trancar o estádio. Os meninos estavam ganhando o campeonato, isso é uma coisa inédita, só que como eles não cumpriram com o contrato, não tiveram o respeito, não tiveram... Como que eu digo? Não cumpriram o contrato dele, e aí ele foi lá e trancou o estádio, não deixou ninguém treinar e não quis treinar mais o time. E pra mim isso é uma lição muito importante, muito interessante, porque ele simplesmente poderia ignorar aquele contrato, porque os alunos dele estavam ganhando os campeonatos, ganhando os jogos e fazendo absurdos dentro de quadra. Só que, como eles não tinham cumprido um contrato, eles não tinham o lazer de jogar o basquete. Já que eles não estavam estudando, eles não tinham o lazer de jogar o basquete. E aí eles perderam o privilégio de jogar o basquete, né? Que ele falava que o basquete era um privilégio. E eles perderam porque eles não cumpriram com o combinado do Coach Carter. E pra mim essa é a lição master do filme. Eu achei muito interessante essa lição e resolvi trazer pra vocês. E é isso. Muito obrigado.